A Copa do Mundo Sub-20 finalmente começou e a Nigéria tá tomando uma surra generacional, mas esse é apenas o começo desse que é o maior arco do mangá de Blue Lock, e certamente o mais esperado torneio de todo o mangá também. A partida da Nigéria é só o começo de algo muito maior que já tá sendo preparado ou que vai ser preparado. Por isso eu tô aqui hoje para estipular com vocês o que podemos esperar da Copa do Mundo Sub-20 como arco deste grande mangá. Quais serão os seus personagens principais? Quais serão os antagonistas e as principais seleções que a gente vai ver nesse torneio, e principalmente como os tão esperados New Gen 11, os 11 melhores da geração, vão se sair. Assim, sem dúvidas a Copa do Mundo Sub-20 vai ser enorme, tanto no sentido de impactos de jogos quanto de capítulos. Se liga, né, egoísta, que tem só 10 jogos, já teve mais de 150 capítulos, imagina uma Copa do Mundo de 36 seleções. Claro, nem todas as seleções terão destaque, na realidade é provável que a gente nem veja todos os jogos, mas eu acredito que para ter um arco coeso e que o leitor não se perca com a quantidade de jogos que a gente tem e personagens também, principalmente para ela ter uma espinha dorsal narrativa relevante em sua construção até o final, eu creio que o arco da Copa do Mundo Sub-20 terá 4 seleções principais que o leitor vai acompanhar. A primeira é, obviamente, o Japão, com o seu lineup, né, de 32 convocados da Liga Neo-Egoísta e os 3 convocados do Buratsuta Tree, como principais destaques desse elenco em qualidade técnica, sendo, obviamente, o Izagi Oichi e o Itoshi Rin. Mas além desses dois eu tenho expectativas e espero que 2 personagens específicos brilhem bastante, que a comunidade está esquecendo deles: o Shidou Ryusei e o Kunigami Hensuki. Sendo bem honesto, o Kunigami eu coloquei aqui mais por vontade minha, porque ele é o meu personagem preferido do mangá, do que realmente eu coloquei ele aqui porque a narrativa tá implicando alguma coisa. Mas qual é? O Kunigami foi o cara reanimado, né, que retornou na Blue Lock depois do Wild Card, e ele não fez praticamente nada na Liga Neo Egoísta. Claro, ele teve alguns desempenhos bons, né, especialmente contra o Manshine, fazendo o seu gol, e contra o PXG, marcando, né, o seu Algost Shidou, mas o Kunigami é um dos Egoist 4, né, ele é um dos 4 personagens ali do começo do mangá, né, do time Z, então a gente esperava um destaque maior nele pra Liga Neo Egoísta, né, um ego renascido, um despertar, coisa que a gente acabou não tendo. Tipo, não teve flashback do Wild Card, apesar do Kunigami ter tido a revanche dele contra o Shidou, a gente não teve o retorno do ego original do Kunigami, né, dele ser aquele herói, ou então dele matando completamente o seu lado heróico. Então a gente ficou meio que nesse banho-maria aí do Kunigami que tá só existindo. Por isso eu espero que agora na Copa do Mundo Sub-20, quem sabe jogando ao lado do Shidou, a gente possa finalmente ter o despertar do ego do Kunigami e quem sabe ver ele decidindo algum jogo como um atacante. Afinal, ele joga como atacante, que é a posição mais disputada da seleção japonesa atualmente. Então a chance dele passar por poucas e boas por essa vaga é bem alta. E a gente sabe muito bem que no Blue Lock, personagens com egos restritivos que nem o Kunigami, quando são jogados contra a parede, tendem a passar por despertares muito fodas. E por falar no Shidou, ele é outro que eu vejo tendo destaque, afinal, dentre todo o elenco principal da Blue Lock, ele é o único que não teve um aprofundamento, um desenvolvimento e nem mesmo um flashback. Não sabemos nada do seu passado, diferente do Rin, do Aiko, do Hiyori, do Bachira, do Tigiri, enfim, todos os personagens mais relevantes do Japão. O Shidou é o único do qual a gente não sabe nada disso, a gente não tem nada do passado dele, além de ele ser também o mais superficial de todos os personagens e também, assim como o Kunigami, um personagem que disputa na posição mais ferrada do time, que é o ataque. Então certamente ele disputar com o Izagi, com o Rin, com o Barou, vai gerar pro Shidou bastante problemas e quem sabe forçar uma evolução nele também. E claro, além desses dois, a gente tem o Nagi, né, que saiu da Blue Lock, foi desclassificado, mas pode voltar à seleção japonesa por meio do famigerado Buratsuta Tree, né, essa rota alternativa vinda do inferno, onde ele venderá sua carreira em troca dessa oportunidade, e que com certeza também será uma espinha dorsal desse arco, né, o desenvolvimento de personagem e do ego do Nagi para ser capaz de jogar sozinho. E mantendo nos japoneses, como o Buratsuta Tree tem provavelmente o Nagi e o Itoshi Sai, a gente ainda tem mais uma vaga que provavelmente será do Yosuke Kira, um personagem que a gente tem muito pouco de informação, mas muita expectativa, sendo alguém que pode ser ou uma ovelha negra no elenco, né, acreditando fielmente nas ideologias que ele tinha de trabalho em equipe, ou renegando isso e abraçando um ego de vingança para o Izagi especialmente, coisa que eu acredito que vai ser o caso, porque logo no começo do mangá ele meio que já mostrou ali, né, o seu lado meio sujo e feio, quando ele descontou toda a raiva dele no Izagi. Então eu acredito que o mangá vai mais explorar essa parte dele que ele tinha escondida ali das mídias, né, provavelmente vai ser um personagem bem interessante de ver em rota de colisão com o resto do elenco. Mas o Japão é
só uma das que eu imagino ser as 4 principais seleções dessa Copa. E com principais, eu não quero dizer que só elas vão ter destaque, ou que a gente só vai ver jogos dela, mas sim que elas são as principais enfoques na visão do leitor, e que vão tender a chegar mais para a final do torneio. Uma delas, o Japão, e outra é bem óbvia também, que é a França. A França já tá obviamente cravada para ser o boss final dessa Copa. Não só ela recebeu um destaque bem grande na apresentação da Copa por ter o fodendo Loki jogando por ela, como a França ainda vai ter o Charles Chevalier, que é provavelmente o melhor passador e meio-campista sub-20 depois do Itoshi Sai no mangá. E aparentemente eles ainda vão ter mais um New Gen, supondo que o Loki não seja o New Gen da França, coisa que eu acredito que ele não é. Vale lembrar que nos capítulos recentes, a França foi chamada de Top Team, né? Ou seja, o time top 1, o time mais forte. E além disso, ela está no grupo da morte com o Japão e provavelmente vai amassar o Japão nessa primeira partida. E justamente eu acho que vai aí vir o paralelo, né, ou a reutilização de estrutura, chame como quiser, do arco da segunda seleção do mangá, onde o Izagi, o Bachira e o Nagre, né, o grupo dele, enfrentam o mais poderoso grupo, que é o Itoshi-rin, né, o Tokimitsu e o Ario, bom, principalmente o Itoshi-rin, né, os dois são muito relevantes. E eles perdem, né, mas reencontram um elenco posteriormente em uma partida, aí sim, bem mais fortes, e com a França eu creio que vai ser basicamente a mesma coisa. Eles vão enfrentar essa seleção, vão acabar perdendo, né, vão ver o quão fraco eles são em relação aos mais fortes, vão treinar bastante durante o torneio, né, melhorar cada vez mais, então vão retornar aí, ter o embate, revanche contra eles na final. Então, cara, uma seleção com Charles, né, um jogador de nível New Gen, um outro New Gen, e ainda o Loki, um jogador de nível profissional, de nível mundial, vai ser sem dúvidas a franco favorita que provavelmente vai chegar na final, surrar o Japão na fase de grupos e ser um pé no sapato do Japão, principalmente pelo Loki. Se vocês não lembram, o Loki na Liga Neo Egoísta, ele basicamente randomizou não só todos os Blue Lockers, né, da partida, como ele também parou o chute mais rápido do mundo do Kaiser. E lembrando, o Loki não tava jogando pra marcar gols, ele tava dando passes pro Rin marcar. Ou seja, o cara dominou a partida completamente mesmo com o Noel Noah marcando ele, e ele jogou por apenas 3 minutos. Imagina uma partida inteira. Como é que a gente vai parar esse cara? Bom, eu vejo uma opção. Para parar a provável arma mais poderosa do Blue Lock, que é a velocidade divina do Loki, precisamos de outra grande velocidade, a do velocista vermelho Tigiri Ryoma. Claro, normalmente nem mesmo a velocidade do Tigiri seria capaz de vencer o Loki, mas eu vejo os japoneses de alguma forma, talvez pela expertise do próprio Izagi mesmo, de pelo menos achar uma forma de limitar a velocidade do Loki. Da mesma forma que ele fez o Height, né, marcar o Snuff na partida do Ubers, né, o Height ele não counterou totalmente o Snuff, ele só limitou as opções do Snuff. E eu vejo esse matchup de Loki contra Tigiri sendo a grande apoteose ali do arco da Copa do Mundo Sub-20, provavelmente acontecendo na final, né, da partida, o ápice mesmo do torneio. Veja, todo o final do arco relevante de Blue Lock, a gente tem uma grande conclusão do arco de algum personagem. Na segunda seleção, a gente teve o despertar do Bachira e a queda do Kunigami. No jogo da U20, a gente teve a vitória triunfal do Izagi e o despertar e a queda do Itoshi-rin. E no final da Liga Neo Egoísta, a gente teve a queda, né, a derrota do Nagi e a vitória do Izagi como o número 1. Agora, outro personagem principal poderia ter a conclusão do seu arco, o Tigiri, que sim, pra parar o Loki, apostaria tudo, até mesmo o seu joelho. Quem tá ligado sabe que o mangá vem hintando há muito tempo que o joelho, né, o ACL do Tigiri, vai se romper eventualmente. Desde o mangá principal dizendo que o joelho dele é uma bomba relógio, até o spin-off do Nagi, que tem cartas de tarô, prevendo a eventual queda do Tigiri, tudo conclui para uma queda épica e dramática desse personagem. E nada mais épico que o Tigiri sendo o grande herói na final da Copa do Mundo Sub-20, parando um jogador de nível mundial que é o Loki. Tá, e além da França e do Japão, que outras seleções que a gente pode esperar como sendo uma das 4 principais que eu comentei? Uma que é bem óbvia também é a Alemanha. Afinal temos Michael Kaiser, né, o derrotado Michael Kaiser do final da Liga Neo Egoísta, mas que obviamente vai chegar na Copa querendo ter a sua revanche com o Izagi. E o Kaiser que ainda tem muitos plot points para serem definidos durante a Copa. Ele tem o seu Kaiser Impact Magnus, né, que não foi completado, o que é uma evolução técnica para ele, para colocar ele, né, num degrau ainda maior, alcançar, né, o nível dos New Gen de alto nível que a gente vai ter no torneio. E claro, tem ainda o Ness, né, que prometeu consertar o Kaiser com o seu ego, né, com a sua magia. Então a gente também vai ver a evolução dessa dupla alemã.
Então naturalmente a Alemanha tem muitos personagens e plots para ser ali uma das, eu acredito, né, 4 seleções mais importantes dessa Copa do Mundo Sub-20. Tá, Japão, França, Alemanha, qual que vai ser a quarta seleção que terá o foco aí nesse arco, hein, Sheik? Pra mim, essa resposta foi revelada ali nos capítulos iniciais desse arco, por meio do mais novo New Gen, o Bunny Iglesias. Pois é, a Espanha provavelmente é o quarto eixo aí dessa Copa. Muito pela narrativa já ter introduzido o Bunny como um rival do Izag, né? Do Sai também, claro. Do Japão como um todo, pra falar bem a real, né? Afinal, assim como o Kaiser foi introduzido como um rival importantíssimo no começo da Liga Não Egoísta, a gente tem o Bunny também sendo importantíssimo dessa mesma forma, sendo introduzido também como o aparente grande rival. Não só o Bunny tem ali essa pseudo-rivalidade com o Sai, o que obviamente pode envolver também o Rin, né, que é um personagem muito importante, como ele aparentemente é o New Gen a ser batido, sendo provavelmente o rival do Japão ou nas quartas ou na semifinal, forçando o Itoshi Sai a jogar para obter a sua vingança, como ele mesmo meio que prometeu. E claro, essa é a minha previsão do que eu acho que vai ser os 4 times mais importantes, mas isso não significa que vão ser os únicos 4. A gente pode esperar que pelo menos a maioria das seleções que tem um New Gen ganhem algum destaque, especialmente as que enfrentarem o Japão e a Alemanha, afinal seriam os antagonistas dos 2 personagens que a gente tem mais familiaridade, que é o Kaiser e o Izag, provavelmente sendo os personagens que a gente vai ver mais o ponto de vista. Então a Itália do Lorenzo e outras seleções com New Gen como o Brasil também vão ser bastante importantes para mim. E você, o que você espera da Copa do Mundo Sub-20? Será que o Nagi ainda vai ter alguma importância nesse torneio? E o Itoshi Sai, qual que vai ser o papel dele aí, né, durante as eliminatórias? E qual é a sua expectativa para o Bunny Iglesias e os outros New Gen? Este arco tem muito a prometer, então para acompanhar ele com vários vídeos legais, só se inscrever aqui no canal do Shakenstein nesse começo épico. Então conto você para se inscrever aí e fortalecer o canal nesse começo incrível e para eu entender que eu posso sim trazer mais vídeos durante esse arco aí da Copa do Mundo Sub-20. Beleza? Até mais!